Olá, queridos! Chegou o momento do nosso estudo especial falando sobre a Bíblia. E o tema de hoje, nosso sexto tema, é sobre os sinais do fim. Será que o que estamos vivendo são os sinais do fim? Vamos ver o que a Bíblia nos revela, pois a Bíblia é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito do nosso futuro? Você já procurou saber sobre o seu futuro? Espero que não através de cartas ou até mesmo através de horóscopo, até porque o horóscopo é o mesmo para milhares de pessoas, milhões de pessoas que têm o mesmo signo. Mas o que a Bíblia fala sobre o nosso futuro? Vamos lá? Bíblia, Mateus capítulo 24, o versículo 30. Sobre o futuro, a Bíblia diz assim: Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então a Bíblia fala que virá um Filho do Homem nas nuvens dos céus, ele aparecerá. Mas quem é esse Filho do Homem? Bom, vamos voltar um pouquinho só, Mateus 24, o verso 27. Diz assim: Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então está falando de um relâmpago, e um relâmpago não tem como esconder, ou seja, todos os olhos veem. Agora nós vamos ao texto que revela quem é este Filho do Homem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Este é o início do verso. Quem está falando aqui? Bom, nós sabemos que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, quando diz aqui, eis que vem com as nuvens, está falando que Jesus vem com as nuvens e todo olho verá. Ou seja, se encaixa muito bem com Mateus 24, o verso 30 e o verso 27. Então, queridos, o que vai acontecer no seu futuro? Uma coisa é certa. Esta é certa na vida de todo mundo. Jesus voltará. Mas quando o mundo vai acabar? E como será? O mundo vai acabar? Também podemos ter esta pergunta. Vamos estudar um pouquinho e ver o contexto em que nós vivemos e que nós já passamos no contexto histórico. Veja bem, Mateus capítulo 24, o verso 36. Mateus 24, o verso 36. Diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, ninguém sabe o dia certo da volta de Jesus. Quando é que o mundo vai acabar? Não sabemos. Agora, queridos, se você ler comigo o versículo 32 de Mateus 24, diz assim, ó: Aprendei, Mateus 24, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Verso 33. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que estão próximo às portas. Então, queridos, Jesus ele fala que nós não podemos saber qual é o dia certo, por exemplo, que uma árvore vai dar frutos, mas ela dá sinais sobre o tempo em que ela vai dar fruto. Nós também não podemos dizer qual é o dia da volta de Jesus ou quando o mundo vai acabar e como vai acabar, mas nós temos sinais na Bíblia que nos revelam como será e quando será a volta de Jesus. Não o dia, mas o tempo. Então veja só, no século XIX foram 41 terremotos computados em todo o mundo e 350 mil mortos, isso no século XIX. Já no século XX, foram acima de 100 terremotos e cerca de 2 milhões de mortos. É um número assustador, é um aumento muito grande, de 41 para 100 e de 350 mil mortos para 2 milhões. E aí, queridos, tem outro problema também. A temperatura da Terra aumentou. O grande problema que o mundo enfrenta hoje é a questão do aquecimento global. Estamos enfrentando uma realidade difícil. E aí também, queridos, tem a dificuldade de guerras e rumores de guerras. Ainda neste ano,
Possivelmente você lembra que no início dele nós sentimos aí um certo tipo de receio quanto à Terceira Guerra Mundial, em virtude da morte de um homem importante do Irã, por causa de um drone dos Estados Unidos. E ali todos nós tememos quanto à realidade de uma Terceira Guerra Mundial. E o que são isso? Terremotos, guerras, fomes. Bom, queridos, eu digo para vocês que está em Mateus capítulo 24, o verso 6 e o verso 7. Mateus 24, o verso 6 e o verso 7 nos diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Então veja, Mateus 24, verso 6 e o verso 7 nos diz que os sinais para a vinda de Jesus são o quê? Terremotos, fomes, são guerras, rumores de guerras, ou seja, tudo isso que já está acontecendo, na verdade, são os sinais da volta de Jesus. Fora a questão do colapso social que nós vivemos, onde há mais de 786 milhões de pessoas vivendo em pobreza extrema, com menos de $1,90 por dia para cada um. Esta é uma realidade que nós vivemos. Para você ter uma ideia, não apenas pelo Covid, mas uma média é de 100 mil mortos por dia no mundo. E isto, Lucas capítulo 21, o verso 11. Lucas capítulo 21, o versículo 11, nos diz assim: Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Bom, terremotos nós já falamos anteriormente. Epidemias é o que nós estamos vivendo, uma grande epidemia, na verdade uma pandemia, e até rumores de outras epidemias. Também fala sobre fome, e eu já mencionei a respeito de fome, 786 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza no mundo, e aqui também fala de sinais nos céus. Nós vimos aí há poucos dias lá no sul a questão do ciclone bomba, né? Aquela tempestade bomba que aconteceu, levantou telhados e tudo mais. Nós vimos também agora, nessa semana mesmo, em São Luís, no Maranhão, aquela tempestade de vento carregando tudo. Então nós estamos percebendo que os sinais nos céus estão acontecendo. Ou seja, esses sinais estão mostrando que a árvore está para dar fruto, ou seja, que Jesus está voltando. Aí também temos, queridos, a questão da conduta imoral. Nunca o mundo foi tão imoral quanto agora. É bem verdade que a Bíblia fala da época de Sodoma e Gomorra, onde não havia nenhuma preocupação quanto à questão da sexualidade. Hoje, queridos, nós vemos que as pessoas estão tentando sexualizar crianças também. E infelizmente a gente percebe que é uma conduta completamente deturpada, onde não tem preocupação de um relacionamento monogâmico, é uma vida totalmente atribulada, onde tem relacionamento com várias pessoas, ou seja, é uma conduta imoral não somente num relacionamento sexual, mas também uma conduta imoral na questão da relação de pais e filhos. É um grande problema que nós estamos vivendo hoje. E isso já estava representado na Bíblia, dizendo que aconteceria no tempo do fim. Mas um dos grandes problemas, queridos, para o tempo do fim é realmente a questão das pessoas serem enganadas em nome de Deus. A própria Bíblia fala a respeito de falsos profetas, falsos cristos, ou seja, pessoas utilizando o nome de Deus para enganar pessoas inocentes. Só que a Bíblia mesmo diz que no tempo do fim estas pessoas, eles dirão: Senhor, não fizemos em teu nome milagres, não pregamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome. E aí Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Devemos tomar cuidado, querido. O mundo em que nós vivemos hoje, na verdade, é a confirmação dos sinais do tempo do fim. É a confirmação da volta de Jesus. E aí, queridos, o céu anuncia o fim do domínio do mal. Nós estamos vivendo ainda em virtude do domínio do mal. Satanás ainda é o príncipe deste mundo, pois ele, queridos, trouxe o pecado e infelizmente nós aceitamos. Só que a Bíblia diz
que o céu anuncia o fim do domínio do mal. Por quê? Porque Jesus está voltando e ele é o vencedor. Ele é quem vai nos livrar deste mal. Queridos, ele disse que viria e veio. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. E você ainda tem dúvidas de que ele vai voltar? Queridos, as árvores já estão dando sinais de que elas darão frutos. Mas o fruto que a gente aguarda não é um fruto para saciar a nossa fome, mas sim para saciar o nosso coração. A vinda de Jesus é que vai nos trazer paz, vai nos trazer a eternidade juntamente com Ele, vai nos trazer a cidade santa, vai nos trazer o jardim do Éden novamente. E eu pergunto, por que você ainda duvida? Os sinais estão se cumprindo. Aquilo que ele prometeu, ele já cumpriu. E agora, queridos, ele está falando para você que ele está voltando. E eu pergunto, você está preparado para a volta de Jesus? E aí, então, queridos, nós vamos para o nosso próximo tema, o último império. O que quer dizer isso, último império? Qual é o último império? Será que é o império da guerra? É o império da morte? É o império do fim? Bom, no nosso próximo estudo nós vamos saber. Um grande abraço e até o próximo tema. Abraço.